Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. O que eu ia falar num domingo, já se passaram 6. Tomando decisões corretas em um mundo trapaceiro. Trapaceiro é sinônimo de fraudulento, enganador, mentiroso. O mundo que nós vivemos costuma dizer que se você não for atrás daquilo que você quer, você nunca terá o que deseja. O mundo de hoje diz, você tem que fazer acontecer. Ou não é verdade o que eu estou dizendo? Você tem que fazer acontecer. Significa, se esforce para que as coisas sejam feitas e aconteçam do jeito que você quer. Mas isto contraria completamente tudo que a palavra de Deus diz. Jesus disse, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Então, nesta noite, nós vamos recordar alguns princípios, só que hoje eu vou apresentá-los diferentemente da maneira como eu tenho colocado aqui a vocês. E também, nós vamos falar sobre o perigo de tomarmos decisões tendo como base nossas preocupações, nossas aflições. E eu espero que Deus use a minha vida para abrir os olhos de alguns e trazer subsídios, trazer material, trazer ensinamento à mente de tantos outros. Então, nesta noite, olha, eu esqueci de tirar aquele Apocalipse de lá. Coloquei na folha e esqueci, desculpe. Mas eu vou falar referência para vocês. É Mateus capítulo 6, versículos 33 e 34. Aí também está errado? Não, na folha está certo, eu falei. Aqui só que está errado, né? Na folha está. Beleza, então, menos mal, né? Então, vamos lá. Cuidado com a preocupação nas suas decisões. Como eu disse, vamos começar relembrando alguns princípios. Quando nós vamos tomar decisões nesta vida, o mundo é fraudulento, ele é mentiroso. Vai e aconteça, faça do seu jeito, passa por cima, seja o campeão, seja o melhor, tá? Mas não é bem assim. O texto de Mateus capítulo 6, versículos 33 e 34, dizem o quê? Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará
todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Muito bem. Quando eu estou tomando decisões, como eu devo avaliar minha atitude? Primeiro, que eu não contrarie as leis morais dadas por Deus ao seu povo, ou seja, os 10 mandamentos. Eu já vi muitas pessoas dizendo que os 10 mandamentos acabaram e que agora só existe o Novo Testamento. Bobagem. Tudo que está no Velho Testamento, que fala sobre o caráter de Deus e o que Ele espera do seu povo em termos espirituais e morais, com certeza está valendo. É interessante que as mesmas pessoas que condenam o Velho Testamento, eles pregam prosperidade, uma mentira, uma pregação mentirosa, falsa, porque Deus não promete nada de prosperidade à igreja. Eles usam o Velho Testamento, porque no Novo Testamento não existe uma só promessa de prosperidade financeira. Para dizer a verdade, não existe nenhuma promessa de Deus para uma vida de bem-estar neste mundo. Se alguém achar, por favor, me fale, porque até hoje eu não vi. Não existe, não há. O que existe no Novo Testamento são promessas eternas e promessas de ajuda de Deus para que você tenha todos os recursos da graça, a fim de não se afastar dele e andar sempre com ele, tá? E existe a promessa de Deus de guiar nossas vidas, isso está lá no Velho Testamento, está no Novo, tá? Que eu não sei o que Deus vai fazer. Eu sempre digo aqui, alguns jovens aqui vão ser ricos, outros não. Eu olho para alguns e vejo que vão terminar na cadeia. Vão se casar e vai ver o marido preso. Então, não. Então é brincadeira. Então, veja bem, na cadeia do coração do seu amor. Então, veja lá. Eu vejo alguns aqui vão ser ricos, outros não. Alguns vão se formar numa universidade, outros vão fazer cursos técnicos, vão se fazer cursos profissionalizantes. Essa língua portuguesa é difícil, né? Então, veja bem, cursos profissionalizantes. Alguns vão casar, outros não. Outros vão chegar pertinho do casamento, 2 dias antes, e tudo acaba. Atire a primeira pedra, ai, ai, ai. Então, veja bem, existem planos de Deus para algumas pessoas, outros para outras, planos que nós desconhecemos. Você resolveu estudar, muito bem, você está estudando medicina, por exemplo. Existe algum pecado de você ter escolhido medicina? Não. Deus vai te punir porque você escolheu medicina? Tem pessoas que chegam assim, você orou, jejuou para escolher medicina. Gente, tenha santa paciência, né? Sabe, nem todo mundo vai ter essa capacidade de receber do céu via WhatsApp, estude medicina. Vem o anjo Gabriel com aquela medicina para você, direito para o outro.
odontologia para aquele, sei lá o quê. Então, pedagogia, Jesus. Então, professor no Brasil, vai ser. Então, veja só, cada um, Deus dá uma direção. Agora, o que vai acontecer lá, nós não sabemos. O mais importante é que quando nós decidimos seguir um caminho, que nós sejamos pessoas dignas, pessoas de moral, de espiritualidade moral elevada. É isso que Deus espera de nós, o seu povo, porque os 10 mandamentos representam o quê? Expressam o quê? O caráter de Deus. Que eu não seja egoísta, pensando somente em mim, mas que eu reflita se o que pretendo fazer trará benefícios à minha família. Que eu procure não colocar a minha pessoa e a minha família sob riscos espirituais, morais e materiais. Toma cuidado. Você passa em frente a uma loja do shopping. Eu quero. Existe algum pecado de você querer comprar um sapato novo? Nenhum. Você quer comprar uma roupa, um vestido novo, uma calça nova? Nenhum. Por acaso você vai lá e paga com cartão de crédito, né? Vai lá e paga. Existe algum pecado? Nenhum. No entanto, você tem que ter juízo. Correto? Juízo. Agora você vai dizer para Deus, Deus, para na frente da loja, Senhor, eu estou gostando deste sapato, me dá um sinal agora, Pai. Aí, sei lá, alguém passa do lado e você sente um odor, diz, não, esse sapato vai dar chulé. Então, eu não sei, aí você vê, quanta bobagem. Você tem que ter juízo, correto? Terceiro lugar, que eu não coloque as minhas escolhas acima de Deus e da minha família, para não me tornar o quê? Manipulado e escravo das minhas decisões. Há pessoas que seguem a decisão de outros, seguem pelo mesmo caminho, se metem em encrencas, e depois ficam amarrados. Você deve conhecer pessoas assim, não é isso? E não consegue sair daquela situação. Ou então, você faz um negócio, e depois um negócio mal feito, e não consegue sair daquela situação. E você diz, mas eu orei a Deus e a porta se abriu. Meu amigo, eu falei a semana passada, tá? Porta abre, porta fecha. Acontece que aquele que é de Deus percebe quando Deus abre a porta e quando fecha a porta. Mas aquele que não conhece a Deus porque não obedece, vocês vão aprender que você só passa a conhecer melhor a Deus quando o obedece, não é numa escola. Então, quando você não conhece a Deus, você abre porta e você fecha a porta. Aí você fala, eu orei a Deus. Sim, orou, mas você orou segundo a sua vontade e você quis que as coisas acontecessem como você desejava. Então você entrou lá e as coisas começaram a acontecer e você ficou preso. Mas tudo bem, preso na situação. Mas às vezes Deus abre as portas e você ingressa naquele lugar e Deus também permite que o mal o atinja. Então, se existe uma coisa que eu vou falar fora daqui, que vocês precisam aprender, é que Deus também cria o mal. Ele não é mal, mas Ele cria o mal. Mas que tipo de mal? Não é um mal para te perverter, não é um mal para te destruir, mas é um mal para reconstruir o que está estragado na sua vida. Então Deus precisa restaurar e Ele vai usar situações que te ferem, tá? Situações que te aguçam, que te espetam, que fazem você sentir dor, para que você possa mudar sua maneira de pensar.
Dá para entender ou não? Já Satanás, ele cria o mal na sua vida para te afastar de Deus, para destruir, para esvaziar sua mente, criar amargura, tá? Você fica uma pessoa cheia de reclamações, de ansiedade, correto? E você não quer saber de andar com Deus. Nós temos também que eu entenda que há coisas que Deus não me desaprova, porém que eu não use a permissão que me é dada pelo Senhor para praticar o que não me condena diante daqueles que não têm a mesma liberdade que tenho. Eu não vejo nenhum mal, volto a dizer, você tomar uma taça de vinho. Eu não vejo nenhum mal você chegar num lugar e tomar vinho. Mas se você estiver diante de alguém que não considera aquilo um erro, por que você vai provocar a fragilidade do próximo? Não faça isso. Por exemplo, Jesus bebia vinho, mas toda a sociedade bebia, correto? Os cristãos comiam carne, só que em Roma havia os açougues, por exemplo, os pagãos levavam as carnes lá nos sacrifícios pagãos, e o que sobrava, eles compravam, arrematavam e vendiam à população carnes mais nobres, e muitos cristãos compravam aquelas carnes. Aí de repente alguns cristãos disseram assim: mas vocês estão comendo a carne que foi sacrificada ao ídolo. E Paulo diz: e qual é o problema? Carne é carne, é comida. Ídolo não existe, é só a invenção humana. Você pode comer à vontade. Vamos supor que você está com uma fome danada, você está com a barriga nas costas, assim, lá, aí de repente você passa em frente a uma macumba numa encruzilhada. O que temos ali? Temos um franguinho, um frango, uma farofa, um azeitinho de dendê e uma ampola, uma marvada, né? Uma marvada, tá lá. Tem alguns que falam assim: eu vou pegar marvada, né? Muito bem, aí o camarada pega lá e... devo ou não devo? E aí? Você vê o que é a consciência da pessoa? Tem gente que diz assim: se eu comer aquela farofa, a macumba vai me pegar. Se eu comer aquele frango, eu posso virar galinha. Se eu beber, dá uma temperada. E agora? Não existe mal nenhum. Mal nenhum. Claro que não. Tudo é questão de consciência. Porém, existem pessoas aqui que, depois de eu ter falado isso, falam assim: o quê? Eu não acredito nisso. Sabe o conselho que eu te dou? Nunca coma uma macumba. Então, não coma. Agora, vocês que comem, não comam na frente dos mais fracos. Leva para casa e coma lá. Você sabia que este é o conselho que Paulo dá? É esse o conselho que a Bíblia diz. Não tem mal algum, mas não faça isso na frente dos outros. Então você tem que ser sábio. Pessoas estão olhando para você. Puxa, ser cristão é isso? Imagine você tomando uma atitude, seja com algum tipo de bebida, algum tipo de comida, alguma atitude, as pessoas olham para você e dizem: ser cristão é isso? Deus vai cobrar de você isso, porque isso está errado.
Não está errado a tua consciência. Eu costumo dizer que o Senhor, Deus é o Senhor da nossa consciência. Há certas coisas que Ele não diz a você que é errado, e há outras Ele diz que é. Então aquilo que Deus não te condena, você pode fazer, mas aquilo que Ele te condena, não faça. Tem gente que Deus não quer que eles vão à praia, então não vá. Tem gente que diz assim, eu não entro no cinema, mas assiste as novelas da Globo. Com todo respeito à Globo, né? Mas assiste aquelas novelas que tem cenas indecentes, não é isso? Quer dizer, você não vai no cinema, mas assiste a novela. Qual é a diferença? Correto? Então, você tem que saber escolher, você tem que saber discernir a situação. Você não pode ficar simplesmente julgando os outros por aquilo que você pensa, pela sua consciência. Ao mesmo tempo, você não pode ir saindo por aí fazendo então o que você quer, porque você tem uma consciência. Você lembra o que Paulo diz? Eu posso fazer qualquer coisa, mas nem todas as coisas me convêm, por causa dessas situações e por causa desse princípio. Eu tenho que ter coragem para falar essas coisas a vocês, porque as pessoas têm medo de falar isso, têm medo. Porque eles acham, se eu falar isso, você vai desandar. A pessoa não vai entender e vai fazer um monte de bobagem. Você será punido pelas bobagens que fizer, como já está sendo punido pela sua surdez. A tua surdez te pune antes dos seus atos, porque você está num lugar onde Deus está falando com você. E se você não abrir bem os seus ouvidos, se você não os limpou direito hoje, então você vai ter problemas. Você tem que escutar para aprender e compreender. Correto? Observe as leis morais e as leis amorais dependem muito da sua consciência, de como Deus trata você em relação a determinados assuntos. E então, que eu procure honrar a Deus, ou seja, que o alvo da minha motivação não seja o prestígio e os ganhos pessoais, mas que as pessoas possam ver que sou temente ao Senhor, aprovado por Ele, e que procure expressar a realidade da sua existência em tudo que faço. Há certas pessoas que, quando tomam decisões, o que eles fazem? Eles manifestam claramente o seu egoísmo, o seu orgulho, os seus interesses pessoais. Muitas pessoas querem ficar ricos rapidamente. Quem é que não gosta de dinheiro? Ei, Marlene? Você gosta, né, Marlene? Como uma boa corintiana, dinheiro é tudo. Com certeza, se você tem dinheiro, você vai em todo lugar, você compra o melhor, você veste o melhor. Que bom, não é isso? Mas é duro quando você não tem muito dinheiro. Há pessoas que tinham e agora não têm. Imagine, baixou o padrão de vida, não é um sofrimento? Não é isso? Entretanto, sabe o que a Bíblia diz? Muitas pessoas com a ideia de ficarem ricas se meteram em armadilhas. Correto? Eu disse a você, calma. Você tem que confiar em Deus. Você começa a fazer planos para si próprio, tá? Você começa a armar, esquematizar sua vida. Isso pode dar mal. Isso pode significar que você está querendo colocar a porta que Deus está fechando abaixo, para baixo. Você está querendo invadir. Você está querendo ultrapassar os limites. Não significa que Deus não dará a você o que foi planejado para a sua vida.
Se você já leu o Salmo 139, lá está escrito que Deus, antes de eu nascer, Deus já escreveu os meus dias no seu livro. E como é difícil encontrar essa trajetória. Por quê? Porque nós sempre estamos escrevendo ou querendo escrever a nossa própria história. Ou não é verdade? Nós sempre estamos querendo escrever a nossa história. Tá? E então nós nos metemos em verdadeiras arapucas. Por outro lado, há pessoas com medo de enriquecer. Não, imagine, a igreja chegou a pregar isso, que o reino de Deus é dos humildes, porque a igreja passou a ensinar que a igreja era dos pobres, enquanto isso a igreja se enriquecia. Não é engraçado? Se a igreja é dos pobres, a igreja está no inferno, porque a igreja compra cidades, compra imóveis, tem bancos, e fora outras coisas, enquanto isso o pobre é miserável. A igreja tem bilhões e bilhões, por que não ajuda os pobres? Por que não constrói hospitais? Por que não administra hospitais construídos por ela e escolas construídas por ela? Por que sempre fica com o mesmo discurso? Por que a igreja não é igreja em vez de ser Estado? Por que a igreja, em vez de ser política, não se torna serva das pessoas? Ajude as pessoas a pensar direito, a raciocinar, a planejar suas vidas. É uma incoerência. E isto se segue por séculos. Só não vê quem não quer. Mas como poderão ver se não há quem lhes explique, quem lhes abra os olhos, quem mostre pela palavra de Deus essas verdades? Olha as igrejas evangélicas hoje se transformando no quê? Em verdadeiros bancos. Assaltam as pessoas fragilizadas por suas depressões, por seus traumas, por suas doenças, levando-as, manipulando-as a acreditar que Deus vai curar todo mundo, que Deus vai dar dinheiro para todo mundo, que Deus vai fazer um mundo melhor, quando a Bíblia diz que o mundo vai piorar, se tornar pior, cada vez mais. Então eu pergunto, em quem vocês resolveram acreditar? Quer dizer que se o mundo vai se tornar pior, então você agora vai sentar e chorar? Não, em todas as situações que você e eu estivermos, nós somos chamados para expressarmos a glória de Deus, a presença de Deus, a grandeza de Deus. Dizer às pessoas, olha o que Deus é capaz de fazer na minha vida. Eu estou subsistindo por causa da sua graça, por causa dos seus recursos. A minha família está de pé por causa da graça de Deus. Eu posso expressar a grandeza de Deus. Jesus disse, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vendo as obras que vocês fazem, glorifiquem a Deus que está nos céus. Deus pede isso, por meio de Jesus Cristo, nosso grande mestre. Mas o que as igrejas estão fazendo? Não aceite as situações adversas na sua vida. Não aceite os problemas na sua vida. É o diabo. É a primeira pessoa que eles acusam. Quando na verdade a pessoa está cometendo uma série de procedimentos errados. E a igreja se omite a falar com eles na área psicológica e espiritual, para que eles mudem.
Porque o povo só vai atrás de super-homens, de heróis. Nós precisamos adotar um herói que se troca num telefone público e de repente aparece voando diante dos nossos olhos, não sabemos se é um pássaro ou um avião. E ele vem e nos ajuda, resolve o nosso problema. Esse tipo de pessoa, esse tipo de igreja que nós estamos procurando, não eu. E gostaria que você também não procurasse, que você entrasse na realidade e entendesse que Deus está querendo tornar você um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um marido, uma esposa melhor. Você precisa aprender a obedecer a Deus. Então, a primeira coisa, nesta noite, que eu procure entender a importância de ouvir e obedecer aos ensinamentos de Jesus. E a pergunta é, por que eu devo me esforçar para obedecer a Jesus Cristo, os seus ensinamentos? Nós vamos ler 2 versos da Bíblia que estão lá em João capítulo 14, versículos 21 e o 23. Aí está. Vocês conseguem ler aqui? Está tudo aí, né? A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova o quê? Que me ama. E a pessoa que me ama, será o quê? Amada pelo meu Pai. E eu também a amarei. Esse pronome aí, eu, significa quem? Jesus. E lhe mostrarei quem? O quê? Quem sou. Então, vamos lá. Agora o 23. A pessoa que me ama, obedecerá o quê? A minha mensagem. E o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. Na verdade, dentro dela. Eu não vejo na televisão alguém pregando isso. Você vê? Eu não vejo nos rádios pessoas ensinando isso. Não sei se você já viu. Uma pessoa consciente não quer enganar ninguém. Consciente de Deus, da realidade de Deus, não quer enganar ninguém, porque sabe o que vai acontecer com ela. Mas um lobo astuto, ele quer enganar as pessoas, porque ele não faz parte de um rebanho, ele faz parte de uma matilha. Porque lobo ele é mentiroso, ele não sabe berrar, ele uiva. Mas aqui nesses 2 versos nós temos verdades e promessas. Quando você lê o verso 21, quem é a pessoa que dá provas de que realmente ama a Jesus? Fala para mim. Que aceita e obedece o quê? Os meus mandamentos. Repare que Jesus, ele fala primeiramente sobre os seus mandamentos. De modo que uma pessoa verdadeiramente cristã procurará aprender os mandamentos que Jesus deu. O que são os mandamentos? Perdoa, ame, não odeie, tenha paciência, persevere. Há pessoas que vêm nessa igreja aqui e dizem assim: ah, mas o que o Walter perto da gente é muito difícil. É difícil para você e é difícil para mim. E então você diz assim: eu vou para outra igreja que não fala essas coisas, que fala para mim que eu vou ter tudo que eu quero. Como é que pode uma pessoa ser tão criança desse jeito?
E se eu provar para você que existem pessoas assim? É a mesma coisa você entrar numa universidade e de repente vem o professor de física e você diz assim: professor, eu não quero saber esse negócio de F, a não sei que potência, o X, a impotência. Quanto é 2 vezes 2? Ele quer ficar na aritmética. Ele não quer entrar em equações, ele não quer avançar, ele não quer entender as coisas, como funcionam. É como o cara da gravidade que pula do 80º andar, do 80. Ele passa pelo 70 rindo. Ah, não aconteceu nada. Passa no 30, estou aqui vivão, ó. Mas morre quando chega no chão. Bate lá, pá, acabou. Ele desrespeitou a lei da gravidade. Se você desrespeita os mandamentos de Deus, você não vai prosperar na sua vida. Como é que você pode dizer a uma pessoa que ela será próspera, abençoada, se ela é uma pessoa que não aceita os mandamentos de Deus? Muito bem. Agora, o verso 23, melhor. O que essa pessoa vai desfrutar por aceitar e ser obediente aos mandamentos de Jesus? Vamos lá? Será amada por Deus, será amada por Jesus, e irá conhecê-lo mais. Então, sem obediência, não há quem possa conhecer a Deus. Como é que você vai conhecer o perdão de Deus se você não se esforça para perdoar? Se você é uma pessoa que só se enche de ódio, a única pessoa que você conhece sobrenatural é Satanás. Deus não. Porque Deus não é ódio. Você já parou para pensar? Você conhece alguém, ou você mesmo, que já disse: se eu pudesse eu matava. Eu já falei isso. Eu estava dizendo até o que eu fiz. Era cristão num jogo de futebol. Quem me entra no campo? Um cara que um dia me distratou. Eu já era cristão na igreja. Eu subi o sangue e eu falei: hoje eu arrebento esse cara, é hoje. Na primeira bola que ele veio, eu dei nele, bum, ele foi parar lá no alambrado. Blá, blá, blá. Na segunda, a bola veio no alto, eu subi com o ombro e dei no queixo dele. Ele caiu e levantou. A hora que ele levantou, eu fui para cima dele e falei: vem, é tudo o que eu quero, alegra o meu dia. Aí eu falei para ele: você se lembra de mim? Você era o meu chefe numa sessão e você me distratou na frente de todo mundo e hoje eu vou te arregaçar. Eu vou tirar os seus ossos do lugar. Era mais forte. E a sugestão que eu lhe dou é que você saia do campo e suma daqui, porque a hora que terminar o jogo eu vou te pegar e você vai apanhar. Ele saiu, sumiu. Sumiu. Eu não tenho vergonha de dizer para vocês as palhaçadas, as imbecilidades que eu já cometi na minha vida. Como de parar um ônibus com um ferro. E falar para o motorista: abre a porta porque eu vou te arrebentar. E se não abrir, eu vou entrar pela janela. Aí eu escutei um irmão lá atrás: ô pastor Walter, tudo bem aí? Foi embora. Deus me salvou.
Imagine se não estava. Eu era meio descabeçado. Não sei se eu me arrumei, mas era meio descabeçado. Eu era meio violento, perigoso. Então, nós fazemos muita bobagem. Mas quando você começa a obedecer a Deus, você começa a conhecê-lo. Você sai do campo teórico e entra no campo da compreensão. Você passa a experimentá-lo. É o que a maioria dos cristãos hoje não fazem. Eles vão numa igreja e reclamam: ai, a mensagem já passou dos 40 minutos, ele não para. Levante-se e escafeda-se. Simples assim. Saia. Não tem problema algum. Olha o versículo 23. Qual é a característica dada por Jesus à pessoa que o ama? Não vamos fazer uma reza aqui. Fala lá. O que diz? A pessoa que me ama faz o quê? Agora ele usa a mensagem. Qual é a diferença entre mandamento e mensagem? Nenhuma. O mandamento vem por meio da mensagem de Deus. O que a pessoa vai receber se ela for obediente à mensagem de Deus? Fala aí, olha. Ela vai ser amada pelo Pai, amada por Jesus e o que mais? Vai viver dentro dela, com ela, em harmonia. Então, veja lá, sem obediência, sem um esforço para obedecer a Deus, não existe conhecimento de Deus. Vou entrar num seminário, vou me formar pastor. Você vai se formar um vigarista. Porque você só pode ser uma pessoa, um mensageiro de Deus, se você está disposto a obedecê-lo. E não basta simplesmente conhecer melhor a Deus. Você obedece para andar com Ele. Então nós temos duas coisas aqui: conhecer mais a Deus para andar com Ele. Se você não conhece a Deus, você vai viver pelos seus interesses e tomar decisões para os seus interesses. Por mais que você diga que está pensando na sua família, no bem da sua família, na verdade você está pensando no bem próprio. Você está ensinando sua família com a sua atitude em ser egoísta, orgulhoso, mesquinho, materialista, como você. Você imagina o que os filhos de um ditador, eu penso aqui no pessoal da Venezuela, o que os filhos daquele Maduro estão aprendendo com o pai? Eles estão aprendendo com o pai a serem discípulos de Satanás. Você imagine que a atitude daquele homem, que maduro nada é, que se fosse maduro já tinha caído da árvore, apodrecido. Imagine só o que seus filhos passam com suas consciências totalmente cauterizadas. Eles olham o quê? O sofrimento do próximo com naturalidade. Ainda bem que eu não estou lá. Mas você está no Brasil. Você está olhando 65 mil pessoas sendo assassinadas por ano. Nível maior do que uma guerra.
E você é chamado pelo governo, pelo prefeito, governador, pelos deputados, pelos vereadores e todas as autoridades, com exceções, a dizer assim: não seja trouxa, não use o celular na rua. Você é uma autoridade e dá um conselho desse? Você tem que ser o primeiro a deixar de ser cafajeste e dizer: eu vou lutar para que você use o celular na rua, para que ninguém lhe roube. Mas nós estamos sendo educados a aceitar com naturalidade toda esta bagunça que se instalou no nosso país. E você diz o tempo todo, eu digo, e você diz: não, aqui é assim mesmo. É isso aí. Então nós queremos uma igreja desse naipe, desse tipo, onde as coisas são assim mesmo. Achamos que Deus não pune. Você quer saber de uma coisa? Quem for para o inferno não vai ter regalia de sair no dia dos pais. E nem visita íntima. Imagine a sua mulher vai para o céu e você para o inferno, e você então recebe a visita dela no inferno para 2 noites de amor. Ou então o diabo te libera, não, o diabo não, Deus te libera para sair do inferno, para ir para o céu, para 2 noites de encanto romântico. Nós estamos caminhando para o caos ou não estamos caminhando para o caos? O caos moral, que é proveniente de uma deficiência espiritual. Eu dizia ontem, por que existem esses movimentos feministas e machistas? Não precisava nada disso se o homem cumprisse o seu dever de homem e a mulher o seu dever de mulher, de acordo com o que Deus ensinou. Esse mundo seria uma maravilha. Se os líderes cumprissem o seu papel de acordo com os ensinamentos bíblicos, seriam grandes líderes. Vem o Obama aqui no Brasil cantar de bonitinho, quando ele deixou a nação americana com uma dívida 3 vezes maior. Os negros americanos agora estão vivendo muito melhor do que na época dele. Os negros agora estão comprando casas, estão comprando melhores automóveis. As notícias que chegam aqui são mentirosas. Eu converso com eles, tenho amizade. Então vamos parar de mentir. Não estou fazendo campanha política. Mas quando você conhece a verdade, obedece à verdade, você é uma outra pessoa. Você conhece melhor a Deus e vive com Ele. Amém, irmãos? Eu já nem sei mais onde eu estou. Em segundo lugar, vamos falar sobre o ensinamento de Jesus nesses 2 versos. Vocês estão aguentando aí, não? Hã? Sim ou não? Está interessando? Veja lá.
O que Jesus vai ensinar? Que a preocupação o impede de colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Para que o reino de Deus se coloque em primeiro lugar, é necessário aprender a obedecer. Veja o que Jesus, quando ensinou os discípulos a orarem, o que ele disse: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Ele mesmo declarou isso. Então, um cristão que diz assim: eu vivo a minha vida, religião é religião, minha vida é minha vida, não sabe o que diz. Porque você não pode separar-se do cristianismo, você não pode criar secções, fatias. Um momento você vive o cristianismo, nesse momento não. Com a minha namorada, cristianismo fica para fora da porta do motel. Você que pensa que Deus não está lá dentro? Verdade? Deus entra lá? Ele entra para te olhar. Ele já está lá, vendo tudo que você está fazendo. Ele é onisciente, é onipresente. Você acha que Deus não pode entrar onde o mal está? Ele chama pessoas lá do meio do buraco. Ou não é? Quando Deus chamou você, onde é que você estava? Alguém pode me dizer? Você era uma tranqueira. Alguns aqui eram uma verdadeira tranqueira. Fezes de vaca no pasto. O cara está andando e pisa e depois xinga todo mundo. Ai, ai! Porque você atrapalhava a vida de todo mundo, deixava a sua marca, deixava o seu cheiro. Olha o que Deus fez na sua vida, transformou você numa pessoa mais digna e abençoada. Se a obediência me faz com que eu conheça mais, a obediência também me transformará em um templo onde Ele habitará. Imagina, eu sou habitado por Deus, você é habitado por Deus, e isso precisa ultrapassar a teoria e atingir a compreensão e a experiência. Você é um templo onde Deus resolveu habitar. Não habitarei mais em templos feitos por mãos humanas. E então Paulo diz: vocês são o templo do Espírito de Deus. Portanto, que eu não despreze as suas propostas, seus ensinamentos, que eu adquira a compreensão que Ele está dentro de mim para desfrutar dos seus recursos. Voltando ao nosso texto base, repare lá, leiam comigo, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará o quê? Todas essas coisas. Que coisas? Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações.
para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. O que nós vimos até agora, que nós, quando obedecemos a Deus, conhecemos melhor a Ele, e Ele passa a viver conosco, e nós passamos a desfrutar dos seus recursos. Eu podia ter falado isso em 5 minutos. Jesus não está dizendo aqui que eu não devo pensar sobre o futuro, gente. Que eu já vi pastor dizendo assim, você não pode ficar pensando em ser isso e ser aquilo. Ué, qual é o problema? Você pode pensar em ser rico, em ser pobre. Existe pecado nisso? Jesus disse assim, aqui, presta atenção, hein? Jesus disse assim, algumas pessoas nasceram para se casar, outras, Deus não quer que se case. E algumas resolveram, mesmo tendo a liberdade para namorar e casar, resolveram não se casar para servirem a Deus. Quiseram se livrar da angústia. Não está escrito isso? Por acaso a pessoa está cometendo um pecado? Deus, o Senhor me deu a liberdade para casar, mas não quero. O apóstolo Paulo. Garanto que alguns aqui vão aceitar a oferta do celibato. E então vamos dizer assim, nem morta. Alguém vai dizer. E o outro vai dizer, nem morto. Eu vou casar. Ah, bom. E Deus vai te matar? Vamos supor que o cara que não queria, que foi chamado por Deus para viver fora do casamento, ele não tem que casar, mas ele resolve e ele quer casar. Ele está cometendo algum pecado? Não. Deus deu aí, vai casa. Só que ele vai ter problema. Porque a trajetória da vida dele não era essa. Ele passou a escrever uma história paralela. Então ele bate lá, sabe? Ele fica encostando na história da eternidade e vivendo a sua própria vida. Ele vai cometer muito mais erros, ele vai ter mais problemas. Não sei se vocês estão me entendendo. É complicado. A vida é dura. Casamento não é fácil, não. Então veja lá. Você pode pensar no futuro. E ser quem você quer ser. Desejar ser. Mas talvez as coisas não aconteçam como você planejou. Jesus não está dizendo que você não pode pensar sobre o futuro, mas você não deve ser absorvido pela preocupação em relação às coisas futuras. Não deixe a preocupação te absorver. Não deixe a sua mente se ocupar com a ansiedade de antemão. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que ser alguém na vida, eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser igual à minha mãe, eu não quero ser igual ao meu irmão, eu não quero ter o mesmo casamento. Meu Deus, vai ter. Tome decisões assim, você vai casar e vai ter o mesmo problema que teve seu pai e sua mãe. Inclusive, se você é mulher, você vai casar com o teu pai. E se você basear-se na preocupação, se você é homem, você vai casar com a tua mãe. Uma moça que vai ter o mesmo temperamento dela. E no fim, quando vocês estiverem se relacionando em casa, na vida conjugal, você vai dizer assim, eu sou meu pai e ela é minha mãe. Escreve o que eu estou falando.
Comece a observar e você vai ver isso acontecendo em muitos lugares. A minha inquietação é perigosa, porque faz com que eu perca a minha confiança em Deus, no seu governo, nas suas orientações, nas suas direções. Verso 33 diz: põe em primeiro lugar o reino de Deus na sua vida. Eu não coloco, porque eu estou inquieto, eu estou preocupado, eu não quero que nada de mal me aconteça. Eu sou incapaz de entregar minha vida a Deus. Jesus está dizendo aqui que a vida, ela é cheia de dificuldades, de problemas, ou não é? Se você se preocupar com o dia de amanhã, você deixa de se preocupar com as coisas de hoje. E quando você não resolve os problemas de hoje, você os acumula para amanhã. Isso vira uma bola de neve. Então fique logo sabendo que a vida com Deus não nos isenta de uma vida sem problemas. Mentira desses que dizem assim: Deus não quer que você sofra. Eles estão chamando Jesus de mentiroso. Só não vê quem não quer. Quem não lê Bíblia, é lógico. Então eu tenho que aprender a controlar minhas preocupações. Como eu tenho que aprender a colocar minha vida sob o governo de Deus. Portanto, pensar sobre o futuro não é o problema. Todo mundo pensa. Jesus pensou, os apóstolos pensaram, os cristãos pensaram, e nós pensamos. Mas como eu já mencionei a vocês, o problema não está em pensar sobre o futuro, mas em não colocar os princípios do reino de Deus em primeiro lugar, não termos a disposição para obedecermos a Deus. Nós não temos confiança nos planos de Deus, no caminho que Ele nos traçou. E ficamos inventando histórias aí. Tenha fé, porque Deus vai fazer. Meu amigo, olha só o que diz a Bíblia. O homem pode fazer muitos planos, mas o que prevalece é o quê? É do Senhor. O que significa esse versículo? Muita gente diz assim: eu sei, eu faço planos, mas Deus vai estabelecer. Você pensa que aquilo que você sente é o que vai acontecer, não é? Não é não. Você pode planejar, mas Deus fica logo de te avisando. Você pode maquinar, enche a sua mente com tudo que você quer, mas não vai acontecer nada do que você está pensando, tá? O que vai acontecer é o que eu quero. Pedro diz: eu vou pregar, eu vou ser um homem de Deus, tá bom, eu não vou morrer que nem Jesus. O que vai prevalecer, Pedro, é o que eu digo: você vai morrer crucificado ainda de cabeça para baixo. Você pode dizer: não, em nome de Jesus eu vou em frente, eu vou fazer, porque eu já planejei. E Deus diz: você já planejou? Mas a minha história para a sua vida não é o que você planejou, é o que eu estabeleci. É isso que quer dizer aquele versículo. E o povo fica brincando com aquilo, falando bobagem em cima de bobagem. Então, eu quero correr, vamos procurar correr para terminar. A aflição, a ansiedade, a preocupação, sendo base para as suas decisões, fará com que você tome atitudes impulsivas, precipitadas e egoístas. E você acaba perdendo o quê? A vida verdadeira. Jesus não disse: viveremos nele? Sim ou não? Vocês estão comigo ainda? Quer continuar a semana que vem? Você se lembra quando Jesus disse a Pedro: Satanás alcançou permissão de Deus para peneirar vocês? Olha só,
Deus deu autorização para Satanás judiar dos discípulos de Jesus. Aí Deus não quer que você sofra. Aí Jesus disse a Pedro: mas eu já orei por você, Pedro, para que você não se afaste da fé e encoraje os seus irmãos. Quer dizer, Jesus está dizendo assim: sabe, Pedro, todos vocês vão sofrer, mas eu escolhi você para levar a eles a coragem. Quer dizer, então, Deus escolhe pessoas para fazer alguma coisa, para dar às pessoas o que os outros não têm. Por que Deus não dá para os outros? Porque esse é o modo dele agir. Deus está escolhendo você para fazer algo, mas o que você está fazendo? Reclamando da vida. Em vez de fazer a vontade de Deus que está escrito na palavra do Senhor, não, você está reclamando da vida. Ou buscando interesses pessoais. Nessa determinação de Jesus a Pedro, o que Jesus esperava dele? Faça essas coisas e você está colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Pedro fez? Em primeira instância, não. Ele não negou Jesus? Ele não voltou à pescaria? Mas quando ele ouviu Jesus dizendo: Pedro, tu me amas? Eu te amo. Jesus, segunda vez: tu me amas? Te amo. Terceira vez: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Isso caiu que nem uma bomba no coração dele. Pedro, você só está se preocupando com você. Você aprendeu 3 anos sobre o reino de Deus e você está querendo pescar. Quando eu disse a você que você seria um pescador de homem. Você está querendo fugir daquilo que você desconhece, que só eu conheço. Você está perdendo a confiança em mim, por quê? Eu não pedi para você fortalecer os irmãos. Vá agora e fortaleça. Isso explodiu no coração dele. Quando Jesus estava no Getsêmani e ele se viu na cruz do Calvário, sendo abandonado por Deus, imagine o tormento dentro da sua alma, ao ponto de suar sangue. Qual era a vontade de Deus? Que ele dizia assim: Senhor, vou entrar numa campanha, numa igreja aí que me mostraram, vou fazer 7 dias seguidinho para me livrar. Tem um pastor lá, Deus, que ele vende umas peças de roupa lá, vou comprar, vou vestir. Quando eu estiver indo para a cruz, o Senhor vai me livrar por causa das peças de roupa. Eu vou comprar o xarope da fé, eu vou comprar o desodorante da fé, eu vou comprar o perfume da glória. Isso de nada adianta. Você pode jogar perfume da glória, vestir a camiseta, enxugar-se com a toalhinha, você pode comprar a chavinha, você pode comprar o tijolinho, mas o que vai prevalecer é o que Deus já estabeleceu. É uma grande estupidez os cristãos. São bobinhos demais. São realmente pessoas que provocam lágrimas em verdadeiros líderes, que chegam a apontá-los como ovelhas sem pastor. Não querem ser pastoreados. Jesus disse: Pai, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Não é fácil conhecer a vontade de Deus, meu irmão. Você nunca vai saber totalmente como ela é. Porque a Bíblia diz: em parte conhecemos e em parte desconhecemos. Deus nos ensina algo. Isso é para você, é o que está escrito na Bíblia. Mas os mistérios, o que Ele não te revela, pertence a Ele.
É impossível conhecermos a vontade de Deus integralmente. O importante é que, em qualquer situação que eu esteja, que eu disponibilize a minha mente a ser transformada pelo Senhor. Porque desta maneira eu, no futuro, conhecerei a vontade de Deus, o tanto que ela é boa, perfeita e agradável a Ele. Esse é o problema. A vontade de Deus não é boa para nós, porque se nós conhecêssemos a vontade de Deus por antecipação, nós não andaríamos com Ele. Muitos não andariam. Porque imagine, Paulo, eu te escolhi para ser uma bênção às pessoas. Paulo só apanhou, ele foi apedrejado, ele ficou hóspede de cadeia. Todo lugar que ele ia era surrado. Imagine se ele conhecesse essas coisas antes. Talvez fosse, talvez não fosse. Você está reclamando da sua situação agora. Você está dizendo, eu não estou suportando essa situação, eu não vou aceitar. Como é que você não vai aceitar? Se Deus colocou você nela. Mas eu, quando ingressei na igreja, eu não entrei para isso. Você entrou para quê? Para ganhar dinheiro? Então você está no lugar errado. Deus sabia que você passaria por este vale, por essa situação difícil. Deus sabia. Deus já estava lá quando você não estava. Isso é difícil para as pessoas aceitarem. O que você tem que fazer agora? Ter fome e sede de fazer a vontade de Deus. E Deus vai fortalecer sua alma. Não seja como os pagãos. Por isso, por fim, é impossível não preocupar-se, mas não tenha a mesma atitude dos pagãos. Por que eu digo isso? As preocupações existem, e estar preocupado não é errado. Jesus não está, no versículo que lemos, no nosso texto base, ele não está condenando quem se preocupa. Eu já vi pregações dizendo assim, se você se preocupa, você está no caminho do pecado. Não, não está não. Ele mesmo diz, você tem que se preocupar. Não é com amanhã, é com as coisas de hoje. Então existe a preocupação. Eu acho que eu preciso parar. Então eu acho que eu tenho que continuar. O livro de Provérbios diz que as preocupações ou ansiedades roubam a felicidade da gente. Mas a vontade de Deus, segundo os ensinamentos de Jesus, nos dão o quê? Satisfação. Nos deixam alimentados, saciados, nutridos. Basta você olhar o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me leva a pastos verdejantes, Ele me leva às águas tranquilas, ainda que eu ande por um vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O Senhor prepara uma mesa diante dos meus inimigos, e enche o meu cálice a ponto de transbordar. Certamente eu habitarei na casa do Senhor eternamente. Uma pessoa nutrida pensa melhor. Não estou falando de nutrido diametralmente. Eu estou falando nutrido. Então veja só. Uma pessoa bem alimentada, uma pessoa descansada, ela consegue pensar melhor, raciocinar melhor, ou não é? Veja só o conselho do apóstolo Pedro
aos cristãos em 1 Pedro 5,7. Entreguem, isto é, coloquem, lancem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida. Na verdade, isso está no gerúndio. Ele está cuidando de vocês. Ele não descansa em cuidar de vocês. Isso precisa estar dentro de mim. Se eu estou conhecendo melhor a Deus, Ele está vivendo em mim, e nós estamos em comunhão. Por que isso está acontecendo? Porque eu estou querendo obedecê-lo. Quando eu vejo um cristão que não quer aprender de Deus, que só quer dormir, só quer ficar com a mente longe, com certeza esse cara é desobediente. Todo cristão que não conhece princípios, não aprende princípios bíblicos semanalmente, é um desobediente. Ele só vai cometer erros. Então, as preocupações existem, e não há nada de errado em se preocupar. O próprio Jesus ensinou que a cada dia existem preocupações, e o texto aqui diz: lancem suas preocupações. Isso quer dizer que nós as temos. Agora mesmo você deve estar preocupado com algo, mas o que você vai fazer? Você vai agir como um cristão ou como um pagão? Qual é a característica da mente pagã? É a falta do conhecimento de Deus, a aflição, a angústia, a depressão. É isso. Quando eu vejo pessoas com esses sintomas, que não são, alguns não clínicos, eu fico pensando, esta pessoa é desobediente. Ela não lê Bíblia, ela não quer aprender nada, ela não quer se desenvolver. Como é que essa pessoa pode dizer que é cristã? Qual é a característica dos filhos de Deus? Eles conhecem a Deus e sabem que Deus está cuidando de suas vidas e, portanto, eles querem ser obedientes. Vamos terminar lendo esse texto, o contexto do nosso texto base. Pode ser? Lá em Mateus capítulo 6, versículos 25 ao 32. Por isso, eu digo a vocês, olha lá, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Isso não quer dizer que você não vai andar pelado. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Há pessoas que vivem em função dessas coisas. Tem gente que diz assim, imagine, eu não vou na igreja porque domingo eu estava com essa camisa, eles vão me ver de novo. Então eu não vou. Ou será que vocês nunca ouviram isso? Eu me lembro quando eu comecei, eu tinha um paletó xadrez. Xadrez. Um era preto, vermelho e branco. E o outro era verde forte, verde musgo e creme. Era uma coisa louca. Então, quando eu chegava lá, todo mundo olhava aquele paletó, as irmãs da igreja punham a mão no rosto, dizendo, era a igreja mais importante da denominação no Brasil. Vinham os americanos, lá estava eu com meu paletó. E elas queriam me matar. O problema não é que você não possa ter roupa bonita, é que você não deve viver em função disso. Afinal, e ele explica por quê, afinal, a vida não é mais importante do que a comida,
E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Então, qual deve ser a sua preocupação? A vida e o corpo. Então, a preocupação existe. Mas nós trocamos. O mundo é fraudulento. Ele diz: preocupe-se com a sua vaidade. Não vão aceitar você por causa dos seus lábios. Você precisa ter lábios mais cheios. Então, aí você olha no espelho e diz assim: ai, ui, olha, um risquinho. Aí vem o diabo e diz assim: você precisa esticar-se. Existe algum pecado em você fazer plástica? Nenhuma. Só que tem algumas pessoas que ela ri na nuca e escuta na boca, porque virou, a cara virou. Então, veja lá. Versículos 26 e 27. Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? A preocupação de Deus é dar a nós o que precisamos. Imagine um passarinho dizendo, recebendo de Deus: tico-tico, por favor, vem aqui. Leve esta barra de ouro para casa, ponha no seu ninho. Primeiro, se o tico-tico conseguir levantar aquela barra de ouro, ele vai levar e vai derrubar o ninho. Aí ele leva o ouro lá e então os filhotes, os tico-tiquinhos, vão morrer, porque eles vão bicar o ouro e não vai se alimentar. Você é a mesma coisa. Você às vezes quer levar para a tua família, num certo momento, o que não dará a elas edificação nenhuma. Você quer implantar no seu namoro, no seu relacionamento, em um determinado momento, o que não vai fazer bem algum. Isso é papel de tolo. Você está dando valor a algo que Deus está dizendo assim: isso não tem valor para você agora. Vou continuar. Versículo 27. E nenhum de vocês pode cumpridar a vida, por mais que se preocupe com isso. Você vai aumentar os anos da sua vida? Não vai. Vamos para os dois lá. Versículo 28 e 29. E por que vocês se preocupam com roupas? Lá vem ele de novo. Por que o senhor inventou o shopping center? Não fui eu, diz Deus. Mas ele não condenou quem inventou. Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. Vamos continuar. Versículos 30 e 31. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá a flor e amanhã desaparece, queimada no forno. A vida é uma vaidade. Você lembra quando você era jovem? Eu lembro. Ontem eu estava no casamento e vendo os jovens, aquela alegria. Eu disse para um casal: como é bonita a juventude.
se eu fizer o que eles fazem, de fato eu caio ali agora. Eu tinha uma visão fantástica. Agora eu preciso de óculos e sexta-feira vou ao oculista. Porque vai acabando, não sei, né? Engraçado. É dor. Agora no frio minha neuropatia aumenta mais ainda. Agora eu não sinto a mão nem o pé. Aí eu preciso tomar cuidado, porque eu tombo mesmo. Se eu bobear, bumba. Então vamos lá. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Se Deus veste a erva, por que não vestirá vocês? É a palavra de Jesus. Se eu amo a Jesus, eu obedeço o quê? A sua mensagem. Se eu amo a Jesus, eu obedeço o quê? Os seus mandamentos. Eu vou conhecê-lo mais e vou ter a presença dele. Mas se eu não creio como ele crê, então não tenho nada. Por isso que os que não creem se metem em corrente, novena, campanha, compra isso, dá dinheiro para pastor, dá dinheiro para a igreja e fica investindo porque quer que as coisas aconteçam, porque não conhece, não obedece, não entende, não compreende, não tem experiência. Está aí. Todas essas campanhas é o bacião dos preocupados. Bacião dos preocupados, devia fazer um bloco de carnaval. Isso aí. Bacião dos preocupados, aqui não cantar mais. Pronto, vai. Sai por aí. Sai rebolando. Rebola, bola, você diz que dá na bola, mas da bola você não dá. Não. Então vamos lá. No verso 31. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é? Esse onde é não tem um ar de futuro? Não só de lugar, mas onde iremos conseguir? Onde é que vamos arranjar comida? Onde é que vamos arranjar bebida? Onde é que vamos arranjar roupas? Você está reparando que Jesus está mostrando para eles: olha, vocês estão olhando sempre lá e não olham cá. Vocês olham o futuro, mas não olham o presente. Vocês querem ser, mas não são agora. Eu judio de vocês, não é? Mas é um assunto tão sério. Então Jesus termina dizendo assim: pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O quê? Resolver o futuro. Tem gente que fala assim: Deus, eu devo ir naquele lugar, eu devo fazer isso, fala agora comigo. Em nome de Jesus, agora. E Jotão gerou Ezequiel. Ezequiel foi pai de Abimael. Abimael foi tio do Manuel. O Manuel foi bisavô da Isabel. Não, Deus não falou comigo aqui. Fala de novo agora, Jesus. Eu os lançarei no inferno. Vamos para a caixinha da promessa. Então, você vê as práticas que as pessoas fazem. Se você é uma pessoa que obedece, você fechou a porta, calma. Deus abriu a porta, calma. Porque se você é uma pessoa preocupada, ela sempre vai conduzir você a uma coisa ou outra. Ou a confiar em Deus, ou a ter desespero e depressão. Porque as coisas não acontecem do jeito que você imaginou.
Eu casei com aquele homem, ele era lindo demais, lindo demais. Agora eu olho para ele, o meu príncipe, e vejo o quê? Um pateta. Eu vejo ele o quê? Uma coisa triste. O que aconteceu? Olha, e ele por sua vez diz assim, quando eu casei com ela, era uma moça bonita demais. Lá no interior onde eu vim, lá, elas falavam assim, essa mulher era tão bonita que nem a égua do vizinho. Você olhava aquela égua no pasto, bem equilibrada, bonita, briosa, comia capim bom. Isso não significa que ele está dando capim para a mulher. Mas então, veja só, é um negócio fabuloso. As coisas nem sempre são assim. Você não fica esperando que Deus vai mandar um WhatsApp para você, escute, você está saindo, você está entrando numa porta que eu fechei, não arrombe. Ó, Deus falando. Você está no grupo de Deus. Então imagina só que tormento. E ainda está lá, não responda por favor. Então, uma porta se fecha, uma porta se abre. E o que você vai fazer? Você tem que avaliar a sua conduta. Agora você está numa situação difícil e você começa a pedir oração aqui e abrir a sua vida para quem não deve. Alguém vai jogar o teu nome na lama. Você começa a escolher amigos e você vai perceber que você vai se encher de lobos, de inimigos. Abre o teu olho. Abraham Lincoln disse uma vez na sua oração: Senhor, minha preocupação não é se o Senhor está do meu lado. Minha maior preocupação é estar ao teu lado, porque tu és sempre certo. Eu espero que Deus tenha usado a minha vida para mostrar a vocês algumas coisas importantes. Como não é pecado preocupar-se. O erro está em tomar decisões tendo como base a preocupação e a ansiedade. Você coloca a sua família em risco e tudo mais. Tenha paciência. E o meu maior desejo é que Deus nos ajude nesse caminho de vencermos a nós mesmos, porque o diabo já está derrotado, mas nós não. Que Deus nos abençoe. Amém. Em meu coração, essa minha